26 são somente 5 versículos e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu acho que tem tudo a ver com o que Deus quer fazer em nossas vidas. Salmo 126. Algumas pessoas me falaram que tiveram uma certa dificuldade de ouvir quem está lá atrás. Gente, irmãos, se vocês não estiverem ouvindo devidamente, dá um jeito, vem para frente. A gente arranja umas cadeiras aqui, certo? Gostaria que realmente vocês acompanhassem, entendendo realmente o que Deus quer falar com vocês. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cântico de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renova as correntes do Negueb. Os que semeiam em lágrimas colherão cânticos de alegria. Irmãos, quando alguém está preso num cativeiro, ele perde toda a esperança, ele deixa de sonhar. E muitas vezes estamos assim, tão presos a um passado que nos acorrenta, nos deixa presos, impossibilitando de sonhar. Mas quando Deus nos tira desses cativeiros, nos liberta desse cativeiro, desse passado, aí a gente volta a sonhar. Amém. Então essa palavra falou muito para mim. Eu estou compartilhando com os irmãos. Irmãos, estou feliz também com a visita de todos vocês, além de algumas que foram minhas ovelhas. Olha, Deus realmente me surpreende. Irmã Carícia, irmão Rogério, Jesus, vocês aqui são bênçãos. Estou muito feliz aqui com a presença de vocês. Saber que de alguma maneira eu pude ajudá-lo ali enquanto pastoreava em Itabuna. Bem, amados, eu creio que tem algumas pessoas aqui que não estiveram aqui ontem. Quem não esteve aqui ontem, dá um sinal. Então, se eu continuar falando de onde parei, esses irmãozinhos vão ter uma certa dificuldade de entender. Então eu vou fazer assim um resumido, bem pequenininho, para que eles pelo menos não percam o entendimento do seminário. Nós falamos ontem que todos nós, sem exceção, carregamos uma carência afetiva, que é a falta de amor que nós carregamos pelas figuras de autoridade que falharam na nossa vida. Irmãos, Deus nos criou para ser bênçãos e felizes. Porém, as figuras de autoridade que vieram para a nossa vida, a começar pelos pais, pelos professores, pelos amigos, pelo governo, pela mídia, essas figuras de autoridade, muitas vezes, por não terem o conhecimento do Pai de Deus, eles nos trouxeram algumas verdades, entre aspas, que não eram verdade de Deus. Isso fez com que gerasse em nós um caráter distorcido daquilo que Deus queria que nós fôssemos. Então essas figuras de autoridade, que eram para ser bênção nas nossas vidas, mas em muitas vidas houve uma carência muito grande, uns mais, outros menos. Essa quantidade de amor é que tem levado a nós
Então, tudo isso como consequência dos sentimentos que foram gerados na nossa infância, quando essas figuras de autoridade falharam na nossa vida. Esse resumo, eu acho que ele define bem o que nós falamos ontem. Irmãos, a ausência de um pai, muitas vezes uma separação precipitada, uma enfermidade, uma morte, isso na vida de uma criança, um abuso. Como a gente tem atendido pessoas que sofreram abusos e abusos frequentes por figuras de autoridades que eram para ser Deus na vida deles, mas não foram. Então a gente tem visto pessoas com a sua identidade totalmente distorcida por conta desses traumas que aconteceram lá na infância. Irmãos, eu já ouvi de tudo, eu acho que eu não vou ter mais surpresa. Porque se eu fosse contar aqui, é porque tem crianças aqui. Infelizmente a gente não pode abrir para contar tudo. Mas abusos frequentes por pai, por tio, por primo, por irmão. Você imagina uma criança de 3, 4 anos de idade sofrendo um abuso por uma figura dessa. Então a crise que vai gerar na identidade dessa criança pode levá-lo a um futuro, a uma homossexualidade, ao lesbianismo. Por quê? Porque a falta de confiança ou a ausência das figuras paternas pode levar a pessoa realmente a desenvolver essas crises da identidade. Um dos que eu atendi recentemente, eu não sei se eu falei ontem, porque são tantos testemunhos que a gente repete, mas foram testemunhos tão marcantes na nossa vida, na nossa caminhada, e que faz com que a gente não desista. Irmãos, uma pessoa que devia até ter 27 anos de idade, um jovem, não tinha nenhum trejeito na área da homossexualidade, porém, com a sua identidade toda destruída, porque os abusos de primo, de amigo e do próprio pai levaram ele a achar que ele era gay. Eu nasci gay. Desde cedo, os pais não queriam filho homem, já tinha 2 homens e queriam uma mulher. Então essa situação toda levou ele a uma crise de identidade. Aí ele aceitou Jesus, mas e os traumas que ele carregava? A pergunta era, onde Deus estava quando tudo isso aconteceu? Então ali ele teve que trabalhar toda a identidade, para que ele perdoasse o irmão, o primo, o próprio pai, e agora firmasse a sua nova identidade em Deus. Então, irmão, por que eu estou falando isso? É para falar que tudo que aconteceu na nossa fase de infância, ela vai trazer consequências do nosso presente. E se a gente não tratar essas feridas, a gente vai reagir ou nos isolando, não querendo ver ninguém, não querendo mais se relacionar com ninguém e se isolando. Ou então ele vai se rebelar, vai achar que ninguém presta, vai querer achar que ele é o bom e ele vai se rebelar contra tudo e contra todos. Então nós mostramos que o prumo de Deus é como o nosso prumo que a gente usa na construção, ele pendura para um lado e para o outro. Você pega um prumo na parede, ele vai pendurar para um lado e para o outro. E o prumo que deveria ser certo, que é o prumo de Deus, por conta desses traumas que a gente carrega desde a nossa infância, isso vai gerar um afastamento do prumo de Deus. E esse afastamento é a carência afetiva, é a falta de amor. Então tem muita gente aí que faz tanta coisa errada, mas no fundo ele quer ser amado. Ele quer, é a falta de amor
faz ele agir dessa maneira. E a gente muitas vezes desenvolve um espírito crítico, e muitas vezes, em vez de ajudar essas pessoas, a gente julga, consequentemente as pessoas estão lá fora, muitas vezes desiludida com a própria igreja. E nós somos chamados para mudar essa história. Então, Deus quer nos usar. Deus quer restaurar a nossa personalidade. Ninguém vira um alcoólatra porque quer. Ninguém fica viciado em alguma coisa porque quer. Alguma coisa aconteceu e que terminou com o passar do tempo, gerando essas atitudes. E muitas vezes a gente fica só na parte dos sintomas, não vai nas raízes. Então há uma necessidade de a gente ir nas raízes, detectar qual foi as figuras de autoridade que falhou na nossa vida. E aí a gente sabe que um déficit de dor fica no coração de uma criança e vai à fase adulta. Enquanto ela carregar aquele sentimento de dor, ele vai ser crente, vai ser salvo, mas ele não vai sonhar. Os sonhos serão impedidos porque ele está preso no passado. Um passado que ele prende, que ele não quer lembrar, que dói, que quando lembra, entra em desespero. Ou se isola, ou se rebela. Então, amados, o que nós falamos ontem foi isso. É que nós temos que lidar com essas rejeições que faz com que a nossa personalidade, na fase adulta, fique distorcida e a gente tem dificuldade de se relacionar com Deus. Um dos atendimentos que nós fizemos, um rapaz foi abandonado pelo próprio pai, ele foi criado pela tia, pela não sei mais por quem, e aquilo gerou dentro dele um sentimento de dor, de ausência do pai. E quando eu fui atender, ele disse: não, pastor, eu já aceitei Jesus, eu já perdoei meu pai, não tem mais nenhum problema. Eu cheguei e disse: tá bom, já que não tem, vamos orar. Faz uma oração para Deus. Fala para Deus o que foi que aconteceu entre seu pai e você. Ele conversa com Deus. Ele começou a orar. Mal começou a chorar. Houve um quebrantamento, um grito de dor, porque o sentimento continuava lá. Ele tinha liberado a palavra, mas o sentimento continuava. Então se faz necessário que a gente retire esse sentimento, confessando para Deus e para alguém, e aí levar para a cruz, pedir a Deus para tirar esse sentimento, levar para a cruz e assumir agora aquilo que Jesus já fez, e já levou as maldições, as nossas enfermidades. Irmãos, uma falta de perdão pode levar, não só ele, mas toda a família e descendência, a um alto índice de câncer. Já tem estudos científicos muito ligados a essa questão. Então, muitas das nossas doenças e enfermidades são resultado dos traumas de infância que não foram curados. Então, hoje, a situação, coloca esse, a situação hoje que nós encontramos é essa. Estamos ali sozinhos, emparedados, por conta de tanto trauma, de tanta dor sofrida, que a gente não consegue nem se relacionar com Deus, nem com o próximo, e a gente nem com nós mesmos, porque a pessoa fica presa. Para muitos cristãos, essa é uma trágica verdade. Encontrei meu principal inimigo, eu mesmo, porque não soube lidar com essa carga de rejeição. Então, começando agora a nossa parte de hoje, eu queria mostrar para vocês a janela de Joara. Para quem trabalha com psicologia, talvez já tenha ouvido falar dessa janela. Irmãos, todos nós temos uma área aberta, aonde você e as outras pessoas sabem e veem. Então, todos nós temos uma área que eu sei, que as pessoas também sabem, seu cônjuge sabe, seu pai sabe, é uma área aberta, está na luz, não tem mentira, não tem nada de escondido, de oculto. Então todos nós carregamos uma área da nossa vida, da nossa personalidade, aonde eu conheço e todo mundo conhece. Porém, nós temos uma área seca,
Essa área cega é aquela área da nossa vida que você não se vê, mas os outros veem em nós. Muitas vezes o nosso orgulho, as pessoas chegam e dizem, rapaz, deixa de ser orgulhoso. Eu não sou orgulhoso. Então são áreas cegas que as pessoas veem em nós, porém nós não nos vemos. Aí nós temos uma área escondida, aonde você sabe que tem algo que aconteceu, mas que ninguém sabe, e que você oculta aqui, e que você não tem coragem de trazer a luz da verdade para ficar livre. Consequentemente, o inimigo nosso, Satanás, é para usar dessa condição para nos manter aprisionados. E ele vai dizer, como é que você vai dizer que isso aconteceu com você? O que é que eles vão pensar de você? E a sua reputação? Então o diabo usa muito essas frases para impedir a gente de ser verdadeiro. Por que é que os maiores problemas da igreja estão na área da fofoca, da murmuração e da crítica? Por quê? Que tanto a gente fala disso, mas é o que mais tem. Inclusive tem um livro na Bíblia que só fala disso. O ideal mesmo é a gente colocar uma cruz aqui, chamar um por um para sentar aqui ao lado da cruz e contar a sua história. Está todo mundo ouvindo. Esse pastor Roberto já está maluco para fazer um negócio desse. Mas era a única maneira. Quando todos passassem, acabaria fofoca, mentira. A gente ia ver que todo mundo tem uma história. E todo mundo precisa da misericórdia do Senhor. Uns mais, outros menos. Mas todo mundo tem uma história. E nós temos ainda uma área desconhecida. Essa área, muitas vezes ela surge de traumas tão profundos que a gente não adoece tanto, a gente não querer lembrar, que a gente esquece. O cérebro esquece. Você e os outros não sabem, só Deus sabe. E nos atendimentos, muitas vezes, a gente tem visto Deus trazer lembrança que Ele nunca lembrava. Porque o inimigo, ele usou dessa artimanha fazer a pessoa esquecer, para ele se alimentar daquilo, deixar aquela pessoa presa a ele, cativa a ele. Então, esta janela solar, ela traz esse entendimento para a gente. Todos nós temos essas quatro áreas. Qual é o plano mestre de Satanás? Aí nós temos as necessidades humanas. O ser humano precisa de Deus, ok? Precisa de amor, ser aceito, precisa do respeito, do reconhecimento, de se realizar, o senso de pertencer a uma comunidade, a uma família, a uma igreja, e as necessidades fisiológicas, alimentação. Então, essas são as necessidades humanas. Mas quais são as exigências da sociedade? Quem é que está em primeiro lugar na sociedade? É o dinheiro. As pessoas medem as pessoas, o valor das pessoas, pela quantidade de dinheiro que ele tem. Pelo status, pelo poder, pela cultura, pelos bens, pela estética, pela religião e pelos relacionamentos. Relacionamento ficou lá embaixo, juntamente com a religião. E o que é que o plano que Satanás tem? Aí nós temos um grau da carência afetiva, que nos leva a sentir uma dor. Essa dor pela decepção nos leva a um complexo de inferioridade e a gente entra nesse ciclo, não consegue sair. E essa dor que todos nós carregamos, precisamos levar para a cruz, porque é lá que é o lugar de ficar. Porque Jesus já levou, mas nós continuamos carregando. Irmãos, para que vocês fiquem bem claro,
Quando Deus prometeu a terra prometida, Ele prometeu, está dado, fez uma aliança. Mas para tomar posse foi fácil? Houve o quê? Um processo, deserto, guerras, lutas. Ali Deus provou o povo no deserto, batizou ali no Rio Jordão, fez ali aquele ato cirúrgico ali no Gilgal, quando eles tiveram que passar pela circuncisão. Para daí então eles enfrentarem, passar pelo batismo do Jordão, para enfrentar agora os gigantes, as guerras, os povos, as nações, os inimigos, os gigantes e as fortalezas. E nas fortalezas, irmão, é aquilo que está dentro de nós que a gente não consegue deixar ninguém encostar. As fortalezas que estão dentro do nosso coração são as áreas que a gente não permite que ninguém entre, como era a fortaleza de Jericó. Como foi que foi derrubada a fortaleza de Jericó? Com uma atuação divina. O ser humano ele não conseguiria vencer, precisava de uma atuação divina. Qual é o combustível que alimenta esse ciclo de rejeição, de dor? O agente principal que nos induz a esse processo cíclico de autodepreciação é a dor emocional. Irmãos, a gente não tem ideia, ou só aqueles que viveram, que representam a dor de uma separação. Uma criança vê o pai sair de casa. Irmão, os nossos filhos da nova, ele criou sentindo uma ausência do pai, da minha presença, e ele não queria ver ninguém, se escondia embaixo da cama. E essa dor foi tão forte na vida dele, que ele fugiu para o alcoolismo e para as drogas. Ele não conhece, ele teve aqui, ele deu testemunho aqui. Mas tudo aquilo era uma carência afetiva que ele queria compensar. Ele só queria ser amado. Mas eu tinha falhado na vida dele. Eu fui um falso profeta. Mas aí quando eu me coloquei diante de Deus, e busquei a Deus, pedindo perdão a Deus, e orando e intercedendo, e clamando pela vida dele, Deus restaurou. Amém. A dor emocional, normalmente, ela é muito mais penetrante do que a própria dor física. O sentimento de rejeição, a humilhação, a vergonha, sentimento de insuficiência podem facilmente descontrolar as reações humanas, comprometendo a formação do caráter, desenvolvendo um complexo de inferioridade. É isso que acontece. Aí nós temos uma outra coisa interessante aqui que usa muito na psicologia: a pirâmide de Maslow ou a pirâmide da necessidade. O ser humano, ele precisa de Deus, de amor, de aceitação, de realização, senso de pertencer e as necessidades. Por que Deus? Porque a inclinação para o divino é intrínseco do ser humano. É um movimento do espírito do homem no foro da vida. Que Deus gerou o espírito no homem. Nas civilizações mais distantes do planeta, sem nunca ninguém ter falado de Jesus, a gente vê aqueles povos adorando Deus. Está dentro. O amor, a necessidade de nos relacionar mais íntimos e afetivos. Se sentir querido, não pelaquilo que você tem, mas pelaquilo que você é. Irmão, nós já vimos pessoas que nunca receberam um abraço do pai. E o único reconhecimento que às vezes ele recebia do pai é quando ele fazia alguma coisa certa, tirava nota 10, tirasse 9, não tinha. Então você tinha que fazer alguma coisa para merecer ser amado, para ter o reconhecimento do pai. Você imagina uma criança que cresce desse jeito, aonde ele vai desenvolver o seu caráter?
A criança, ela tem essa necessidade de ser aceita. Relacionamentos verdadeiros, nas mais diversas expressões. Há uma necessidade de se relacionar. Quando uma pessoa se isola, é um sintoma que a rejeição está dentro dele. Irmão, quando na nossa igreja, um irmão deixa de vir à igreja um domingo, 2 domingos, 3 domingos, o que é que a gente pensa? Alguma coisa aconteceu. Aí você passa na rua e encontra o irmãozinho: ei, irmãozinho, está tudo bem, irmão? Não, está tudo bem, está tudo bem. E vai curvando. Na verdade, não está nada bem. Alguma coisa dele lá, que estava carregando aquilo, brotou, e aquela dor foi tamanha que ele foge. Ele não consegue enfrentar. Então ele prefere se isolar. Realizações, utilidade, satisfação de expressar criatividade, ser credibilizado, sentir que as pessoas têm você como alguém confiável, ser admirado nas suas habilidades. O ser humano precisa disso, ser reconhecido, ser valorizado, mas não só pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Porque Deus nos ama, não é pelo que a gente vai fazer. Irmão, eu tenho encontrado tanta gente, tanto crente de 10 anos, 20 anos de igreja, que não tem certeza da salvação. Mas como você não tem? Você não aceitou Jesus? Você tem. Teve testemunha? Teve. Então, como é que você não tem certeza da sua salvação? Ah, pastor, mas tem umas coisas que eu preciso resolver. Eu digo: meu amigo, você acha que Deus não sabe disso? Que você tem dificuldade, que tem coisas que precisa romper, tem coisas que precisa liberar perdão, pedir perdão. Deus sabe. Agora você não pode aceitar essa mentira de Satanás, achar que você não merece ser amado, não merece a salvação pelo aquilo que você está fazendo. O que Deus quer é que você assuma: Deus, meu Pai, eu não estou conseguindo me libertar do cigarro, do álcool, mas me ajuda, procura um pastor, procura um irmão. Olha, eu não quero fazer isso. A maneira que você lida com as situações vai determinar. Então,